Olá, seja bem-vindo ao meu segundo vídeo do bloco Prova Oral. Nesse vídeo, vou continuar respondendo as perguntas que foram feitas na fase oral do concurso público de delegado de Polícia de São Paulo no ano de 2019. Hoje, então, responderei as 6 questões que foram feitas pelo examinador de Direito Penal ao segundo candidato no dia 4 de junho de 2019. Gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal para que acompanhe aí os próximos vídeos do nosso bloco Prova Oral. Então, antes de responder as perguntas, vou colocar na tela as 6 perguntas que foram realizadas, para que, caso você queira, você antes tente responder para testar os seus conhecimentos. Então, aguarde aí só um instante. Vamos então para a primeira pergunta. Qual foi a teoria adotada no Brasil com relação ao nexo causal? Excelência. A teoria adotada no Brasil como regra é a teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da conditio sine qua non, que foi adotada lá no Código Penal, no artigo 13 caput. Para essa teoria, qualquer conduta que tenha contribuído para a produção de determinado resultado é considerado causa, ainda que essa contribuição tenha sido mínima. Então, o nexo causal ele será averiguado segundo uma relação de causa e efeito, conforme as leis da física. Então, para averiguar se determinada conduta foi ou não causa de um determinado evento, será realizado, então, um juízo hipotético de eliminação. Então, se eliminada determinada causa, aquele resultado não teria ocorrido, então significa que aquela conduta era a causa para a produção do resultado. O Código Penal, então, ele deu a mesma importância, a mesma equivalência para todos os antecedentes daquele resultado. Mas, para que haja a responsabilização criminal, não será analisado unicamente essa relação de causa e efeito. Além de se analisar, então, essa teoria da equivalência dos antecedentes, é preciso analisar se havia dolo ou ao menos culpa, já que o nosso ordenamento jurídico penal não aceita a responsabilidade penal objetiva. Segunda pergunta. Existe alguma teoria diferente da teoria da conditio sine qua non? Antes de eu responder essa pergunta, eu só quero fazer uma observação. Se o examinador fez essa pergunta, é porque muito provavelmente o candidato, na resposta anterior, só tinha falado da regra. Mas como o examinador tinha perguntado qual era a teoria adotada no Brasil, o ideal é que o candidato já tivesse explicado qual foi a teoria, a regra, e também qual foi a exceção. Bom, então vamos seguir aqui o roteiro. Então, eu não respondi na primeira pergunta justamente porque já existia essa segunda pergunta, mas o ideal é que você tivesse dado a resposta mais completa possível. Então, voltando, existe alguma teoria diferente da sine qua non? Sim, excelência. Inclusive, o nosso Código Penal adotou como exceção, no artigo 13, parágrafo 1º, é a teoria da causalidade adequada. Para essa teoria, só será considerado causa aquele antecedente causal que é razoável para gerar aquele resultado. Para se analisar, então, se aquele antecedente é razoável, é preciso analisar de forma abstrata e individual se aquela conduta ela era idônea e eficaz para produzir aquele resultado. Terceira pergunta. Qual é o efeito se a causa for absolutamente independente? Excelência. Se a causa for absolutamente independente da conduta do agente, isso significa que ela não decorre da conduta do agente. E se por si mesma, então, ela produz o resultado, ela não está na linha de desdobramento causal da conduta do agente. Por isso, há um total rompimento do nexo causal em relação ao agente e, por consequência, então, ele não vai responder
pelo resultado. Antes de fazer a quarta pergunta, o examinador pediu para que o candidato abrisse o Código Penal e lesse o artigo 31. Então, agora nós vamos proceder à leitura desse artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. E aí, então, o examinador perguntou: existe alguma disposição expressa em contrário? Então, vamos aí a uma resposta bem completa. Excelência, a razão de existir esse dispositivo é que o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são condutas do partícipe. E a conduta do partícipe, ela é meramente acessória, já que ela depende da conduta do autor, para que a sua participação tenha relevância causal. Então, o dispositivo traz essa regra que se a conduta do autor não chegar pelo menos a ser tentada, não haverá punição do partícipe. Mas o próprio artigo 31 diz que se admite exceções. E aí o Código Penal ele vai trazer, então, algumas normas penais incriminadoras que vão, então, incriminar essas atitudes, a própria instigação, ao próprio auxílio, dependendo do crime. Então, cito como exemplo o crime de incitação ao crime, em que o sujeito vai responder pelo crime pelo fato de incitar publicamente a prática de crime. De acordo com esse tipo penal, então, basta que ele incite ao crime e aí o crime já está consumado, o crime é formal. Então, não depende essa atitude aí de incitar, não depende da ocorrência de algum crime, pois ainda que nenhum dos ouvintes venha a praticar aí um delito que foi o objeto daquela incitação, mesmo assim, o instigador ele vai responder pelo crime. Então, essa é uma exceção à regra do artigo 31 do Código Penal. Do que se trata a tentativa irreal? O crime impossível, ele é um exemplo de tentativa irreal? Nessa hora, você começa a pensar: será que tentativa irreal é a mesma coisa que tentativa inidônea? A tentativa irreal também é chamada de tentativa supersticiosa. Nela, o agente ele acredita que pode alcançar a sua finalidade delituosa através de meios sobrenaturais, como, por exemplo, rezas, bruxarias, feitiçarias, invocação dos deuses, dos mortos ou até outras fórmulas mágicas. Então, o sujeito ele acredita estar em curso numa situação típica, que na verdade não é realizável. Como, por exemplo, ele acredita que ele pode conseguir matar o seu desafeto através de macumba. Ainda que ele acredite que ele vai conseguir matar o seu inimigo dessa forma, não é possível matar ninguém com crendices. Então, em nenhum momento o bem jurídico sequer chega a estar em perigo. O crime impossível é um exemplo de tentativa irreal? Na verdade, é a tentativa irreal que é um exemplo de crime impossível. No crime impossível, também chamado de tentativa inidônea, o meio escolhido pelo agente é absolutamente ineficaz e o objeto é absolutamente impróprio, mas isso somente é constatado após a realização do fato. Já na tentativa irreal, também chamada de supersticiosa, já logo de plano, já logo no início, facilmente se constata que é impossível atingir aquele resultado através das crendices. Somente aquele sujeito acreditava que por meios sobrenaturais ele conseguiria alcançar a sua finalidade delituosa, mas outras pessoas já de plano conseguiriam constatar essa ineficácia. Não precisaria aguardar o fato, não é algo constatado posteriormente. Para finalizar, vamos então à última pergunta, a sexta pergunta. Conceitue crime do ponto de vista formal, material e analítico. Sob o ponto de vista material, crime é o comportamento humano indesejável que causa relevante e intolerável lesão
ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Já no aspecto formal, crime é aquilo que está estabelecido em norma penal incriminadora sob a ameaça de uma sanção penal. Por último, em um conceito analítico, crime vai levar em consideração os elementos do crime. Então, crime, para a teoria tripartite, é fato típico, ilícito e culpável. Já para a teoria bipartite, crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade, ela não seria elemento do crime, mas sim pressuposto de aplicação da pena. Então, com essa última pergunta, nós encerramos a arguição do segundo candidato no dia 4 de junho de 2019 da prova de delegado São Paulo. Eu espero que esse vídeo tenha ampliado os seus conhecimentos e que você continue me acompanhando, se inscrevendo aí no meu canal. Então, bons estudos e a gente se encontra em breve.